Glória a Deus. Que bom podermos estar juntos mais uma vez para cultuarmos a Deus. Hoje, quarta-feira, ficamos combinados, para estarmos aqui na nossa quarta-feira, também para o dia da posse dos novos ou dos antigos que tornarão novos para a obra de Deus, para o trabalho nas lideranças no ano de 2021. Primeiramente, eu quero louvar a Deus pela vida de todos que vieram à igreja, aqueles que comumente já estão aqui. A gente terminou projetando poucos dias e estamos agora na nossa rotina, aquela rotina maravilhosa que é de servir a Deus no projetando, depois do projetando, até que Jesus volte, Eu quero louvar a Deus pela vida de alguns irmãos que estão conosco, quero apresentá-los. Apresentar o nosso irmão Márcio, que veio participar com a gente no Projetando, está ali, Deus abençoe. Está ele e uma filha, mocinha bonita ali no colo. É uma alegria, poder contar com a sua presença, e nosso desejo é que a gente continue junto aí até Jesus manifestar e nos levar. Com muita alegria também receber meu amigo Dr. Lucas. Foi, mas voltou. Você conseguiu fazer a gente chorar e sorrir. Aleluia, glória a Deus. Ainda bem que o choro dura uma noite, mas a alegria vem depois, Dr. Márcio disse que nas eleições ele participou de dois sentimentos, o de ganhar e o de perder, tudo rapidinho. Ele falou bem que poderia ser o contrário, ter perdido e ganhado depois, Mas nós aqui sentimos alegria com o retorno do Dr. Lucas. Veio, por enquanto, sozinho, a família virá posteriormente, mas é uma alegria recebê-lo. Deus abençoe sua vida, um prazer para nós. Quando nós ficamos sabendo que você viria para cá, a gente já começou a arranjar serviço para você aqui na igreja. Eu falei, pensa no negócio. Glória a Deus. Então, todos os demais são muito bem-vindos. Reinaldo, Deus te abençoe, meu irmão. Você é bênção nas mãos do Senhor. Eu quero, antes da gente trazer aqui alguns nomes de pessoas que estarão mais na liderança, porque trabalhando todos nós estaremos, como sempre, Trabalhar para Jesus como disse o R. Murray, não sei se é essa pronúncia, não. Ele disse assim: como é doce trabalhar o dia todo para Deus, e então deitar de noite debaixo de seu sorriso. Amém? Ele diz, como é doce trabalhar o dia todo para o Senhor, e à noite deitar debaixo do seu sorriso. Glória a Deus. Nós lemos aqui a palavra de Deus em Neemias, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre Neemias nesta noite. Neemias, um exemplo de servo disponível para servir. Dá para repetir comigo? Neemias, um exemplo de servo disponível para servir. A Bíblia diz no Salmo 100 para nós servirmos ao Senhor com alegria. Mas o que vai se vendo no passar dos tempos é que servir a Deus talvez não seja mais um motivo de alegria para alguns. Servir a Deus numa visão que o mundo impõe, essa visão de negócio, de lucros, A gente
pode até ver uma informação aí numa loja, em algum local, dizendo aqui ensina-se a ter lucros. Aqui você entrou nessa escola, 3 meses você está passando no concurso. Aqui nessa escola você vem, daqui a pouquinho você é aprovado na universidade. Nosso sistema não dá nenhum privilégio para quem perde. Perdeu, é o time, né? Aleluia. Cirilo arrumou um negócio aí, né? O Palmeiras aí, não sei como que é, mas... Bom, então perder não faz parte da ideologia de nenhum ser. Então, no caso de servir a Deus, é um tanto perigoso esse sistema também fazer parte da gente, a gente só querer servir a Deus para ter lucros. Então é um risco que nós, que vivemos num país que é capitalista, no sistema mundial, todos querem ter lucros, sair lucrando na vida. Se a gente compra alguma coisa, quer vender por mais para ter um lucro. Enfim, isso de forma justa, mas existem também as pessoas que querem lucrar de forma injusta, desleal, e viver no mundo que o sistema nos empurra. E servir a Deus sem pensar em lucro não é tão fácil. É tão interessante isso que Pedro uma vez estava reunido em Mancaíca junto com os outros, aí falou: Jesus, nós deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar com isso? Só que Pedro faz uma pergunta interessante, dizendo que já largou tudo para servir ao Senhor. Mas o negócio foi complicando tanto que hoje a gente já pode ouvir alguém dizer assim: o que eu vou ganhar para começar a te servir? Então o sistema coloca na nossa mente que nós sempre devemos lucrar. E servir a Deus, aqui como esse salmo diz, servir é ser escravo de. Então não é objetivar lucros, nem mesmo o salário normal. Não, vou trabalhar durante o dia, à tarde eu recebo o meu pagamento da diária ou no final do mês o trabalho mensal. Então, servir a Deus, a gente precisa de refletir um tanto, porque servir a Deus com alegria é estar um pouco desprendido de recompensas, apesar de quem serve a Deus está trabalhando para o melhor patrão do mundo, de todo o universo, de todos os tempos. A Bíblia diz que não vai ficar nada para trás sem que Ele recompense. Aliás, nós já somos recompensados antecipadamente. Aleluia. Eu era adolescente quase, e olha que isso não faz muito tempo não, faz pouco tempo. Eu lembro de um irmão que fez um hino lá: eu sou sócio de Deus, mas nessa sociedade quem lucra sou eu. Então eu quero falar um pouquinho sobre servir a Deus, trabalhar para Deus, baseado na pessoa de Neemias. Amém? Então vamos lá. A história de Neemias fascina qualquer pessoa interessada em fazer a obra de Deus. Nós cantamos aqui, a Caíca escolheu o hino Eu Quero Trabalhar para Meu Senhor, né? Parece que encaixou aqui de forma brilhante. Porque qualquer pessoa que queira trabalhar para Deus, e todos nós queremos, né? Um desejo assim que talvez a gente não alimenta muito, porque existem outras coisas que são muito fortes. Eu não sei qual seria a reação nossa como pais. Eu e minha esposa tivemos 3 filhos, mas tem gente que teve mais, tem
5, tem mais. Se os nossos filhos, todos eles, mesmo a gente que é pastor, que é pregador, que está aí fazendo alguma coisa em prol do reino de Deus, eu não sei qual seria a reação nossa, como pai, como mãe, se os nossos filhos fossem crescendo e fossem falando: eu quero ser pregador do Evangelho, eu quero levar as boas novas de Jesus. Eu não sei se a gente ficaria feliz com isso. Mas se os nossos filhos disserem assim: eu quero ser médico, médica, a gente empolga um pouco. Ô glória, aleluia. E eu quero aqui deixar bem claro que existem pessoas que foram escolhidas por Deus para serem médicas, mesmo. Pastor, eu não posso ser médico se eu quiser servir a Deus? É uma loucura até pensar uma coisa dessa, porque a Bíblia diz: tudo que te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque lá para a sepultura, onde a gente vai, lá tudo quietinho, ninguém vai fazer nada. Mas aqui, quando vier na nossa mão uma missão, um trabalho, nós devemos fazer para engrandecer e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, para quem deseja trabalhar para Deus, eu não estou falando ser um pastor, está aqui como esses obreiros na minha retaguarda, são presbíteros, evangelistas e pastores. Trabalhar para Deus pode ser também, nós pregamos aqui no domingo, que Deus usa o meu jeito de ser. Deus me usa, até os professores da língua portuguesa talvez não concordam bem com isso. Deus me usa usando o meu jeito de ser. Ninguém precisa de passar por uma metamorfose para não. Agora vou te falar, aquele ou aquela que sorria, que cumprimentava a pessoa, agora está sério. Ele mudou, assim, passou por uma mudança radical. Não. Talvez Deus quer te usar como um empresário nessa cidade, como um fazendeiro, como alguém que lucre bastante. Para quê? Para que você seja um mantenedor de alguém, para que você use de misericórdia com as pessoas que precisam. Aleluia! Eu disse para um amigo meu, falou: sabe qual é a minha vontade? É de ser o maior dizimista do Porangatu. Aleluia mesmo. Por quê, irmão Reinaldo? Se eu for o maior dizimista, eu estou ganhando mais dinheiro. Mas as pessoas têm medo de servir a Deus com o que tem. É isso que é um dos problemas. Quando se fala em dízimo ou ofertas na igreja, nós lembramos de alguns, Deus me perdoa aí, que são aproveitadores, e deixamos de ser fiel a Deus por conta de alguém que está lá agindo de uma maneira que não é a maneira que Deus ordena, e muito menos a palavra de Deus dá liberdade para isso. Mas servir a Deus no ministério, servir a Deus no meu trabalho, na minha vida, talvez uma das pessoas mais importantes para nós darmos uma observada, e até, como dizem aí na gíria, ser fã dele, seria Neemias. Por quê, pastor? Porque Neemias exercia duas coisas importantes que toda pessoa que queira trabalhar para Deus precisa ter. Qual é? Ter uma vida espiritual equilibrada, comunhão com Deus, e exercia liderança. Aleluia, glória a Deus. Então, os assuntos principais do livro de Neemias são exatamente esse, né? Do livro que traz o seu próprio nome. E hoje, nesse pequeno tempo aqui que nós vamos comentar, eu quero trazer, pelo menos assim rapidamente, 3 fases na vida de Neemias. Que a primeira fase todo mundo sabe que foi levado, né? Daí lá ficou como copeiro do rei. Depois, na sequência, ele volta para Jerusalém como construtor, e daí em diante ele se transforma em governador. Então foram 3 fases
na vida de Neemias. Primeira fase foi copeiro. Segunda fase, construtor. E a terceira, governador. Então, copeiro, construtor, governador. Lembra dessas três coisas para nós darmos uma observada nesse maravilhoso livro. O livro de Neemias registra detalhadamente os fatos acerca da reconstrução dos muros de Jerusalém, além das reformas realizadas entre o povo. Revela muitos personagens que estiveram ao seu lado e até aqueles que foram contra ele, que foram opositores na reconstrução. Para que a gente se situe melhor, Jerusalém foi sitiada e foi levado os jovens ou as pessoas que podiam trabalhar, foram levadas escravas. Dá para a gente ter uma noção do que é os filhos de um casal já de idade serem levados, os pais deixados para trás sem nenhuma expectativa, sem o cuidado dos filhos, e serem levados cativos, e eles irem para uma terra distante, e de lá ficarem com saudades do templo, com saudades da família, e sendo distante. É um sofrimento terrível. Neemias, chegando lá, ele foi conquistando espaço, e chegou a ser o copeiro do rei Artaxerxes, um nome um pouco complicado. Artaxerxes I. Ele chegando lá, ele se torna o copeiro do rei. No nosso entendimento, o que é o copeiro do rei? A gente sabe que é a pessoa que experimentava, viu, Cirilo, o vinho, a comida, antes que o rei comesse. Porque era comum entre os antigos, eles colocarem venenos nos alimentos para matar, para abalar o reinado. O rei morreu, aí entra aquela confusão, aí já demonstra uma falta de capacidade daquela nação, daquele povo em proteger o seu rei. E é um desastre, ou era um desastre quando isso acontecia. Então cada rei tinha o seu copeiro, aquela pessoa que experimentava os vinhos antes que o rei bebesse. Ele bebia um golinho do vinho para esperar um pouco, para que se desse algum problema, o copeiro que morreria. Mas os antigos estudiosos, eles dizem que além da rainha, da esposa do rei, a única pessoa que era capaz de oferecer um conselho ao rei, além dos seus conselheiros, seria o copeiro. O copeiro estava muito próximo do rei. Onde o rei ia, o copeiro estava junto. Oh, glória a Deus! E Neemias serviu de forma brilhante ao rei Artaxerxes I. O rei tinha uma convivência diária com Neemias. Num determinado dia, Neemias aparece com um semblante de tristeza. Só que Neemias não usou a tristeza. O pastor Marcelo leu aqui. Tem gente que usa a tristeza para conquistar alguma coisa, não é? Com a cara fechada, cara, o que foi? Não, estou nervoso. Neemias não. A Bíblia registra, que o pastor Marcelo acabou de ler, que antes Neemias começou a orar e a chorar diante de Deus, pedindo estratégias para esse momento. E ele descaiu o semblante. Esse descaiu o semblante aqui, Nicole, não é ficar só de cara ruim, é por conta do jejum. Ele absteve-se de comidas por alguns dias, orando ao Deus dos céus, lembrando da sua família e do seu povo, de alguns que ele mesmo não conhecia, mas se colocando no lugar de alguém que sofria. Aleluia! Assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. É essa que é a forma da gente trabalhar para Deus, é por aqui assim, ó.
Eu quero ser pastor, quero ser pregador, quero, como dizia o pastor Euclides, quero levar a galera ao delírio. É claro que ele dizia isso brincando. Não, a obra de Deus, ela não é feita com pessoas que queiram usufruir dela. Existe alguém? Sim, claro que existe. Mas essas pessoas um dia deverão prestar contas lá em cima. No momento que não tem papai, não tem mamãe, não tem jeitinho brasileiro, não tem nada. Porque a obra de Deus, ela é feita através de choro, de lamentações, de jejum e de oração. Porque Neemias chegou a esse ponto? Por causa de uma palavrinha chamada empatia. Pode ficar um só, né? Empatia. O que é empatia? Empatia é quando eu me preocupo com a dor do outro. Primeiramente, ele demonstrou ser espiritual. Ele demonstrou ter comunhão com Deus. Ninguém é capaz de fazer a obra de Deus se não tiver comunhão com Deus. O copeiro, ele teria que ser de extrema confiança do rei. Porque se não fosse, talvez, ao invés dele experimentar o vinho, ele experimentaria e jogaria um veneno lá. Mas o homem que era convidado para ser copeiro do rei, era o homem de extrema confiança, de relacionamentos próximos com o rei. E o homem para ser chamado, a mulher para ser chamada para a obra de Deus, precisa ser uma pessoa que tenha extrema intimidade com Deus, de extrema confiança. Oh, glória a Deus! Mas além de que possuir esses adjetivos, ele precisa ter empatia. Concorda comigo? Neemias era do primeiro escalão do rei. Certamente tinha bom salário, boa alimentação, respeito das pessoas, era protegido pelo rei, pelo seu exército. Estava numa boa. Tem gente que Deus vai dando oportunidade para ele ficar numa boa, ele esquece dos parentes, dos amigos que estão passando sofrimentos. Mas Deus encontrou em Neemias um homem que lembrava dos seus parentes, dos seus amigos, do seu povo. Hoje nós vivemos uns dias em que nós temos capacidade de encontrar defeitos e até explicações por que o mundo está do jeito que está. Se a gente vai conversar com alguém, aí fala, não, só está assim porque tal, e está a corrupção daqui, não sei mais o que dali, e vai ficando assim. Mas a Bíblia diz que feliz é a nação que tem Deus como Senhor. E a palavra que Deus deu foi a seguinte: quando aparecer pestes, exatamente como estamos vivendo, sofrimento, doenças e muitas outras coisas, se o meu povo, quem é povo de Deus aqui, levanta a mão e diga glória a Jesus. Segundo Crônicas 7,14, por favor. Se o meu povo que clama ou que chama pelo meu nome se humilhar, aleluia, se arrepender, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas é fácil a gente falar, não, a gente está passando isso porque lá o fulano não quer temer a Deus. Essa palavra foi escrita para mim e para você, que servimos a Deus. É o meu povo que chama pelo nome do Senhor. Nós estamos precisando de orar, de nos humilharmos e buscarmos a face de Deus, converter dos nossos maus caminhos, porque quando nós fizermos isso, diz a palavra, então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Neemias tinha duas qualidades extraordinárias. Tinha uma vida espiritual, próxima de Deus, comunhão,
e também tinha esta palavrinha chamada empatia, quer dizer, preocupar com a situação dos outros. Olha, esse livro, ele é maravilhoso, eu aconselho a todos a fazer uma leitura desse livro, com talvez repetidas vezes, quem sabe aí umas 4, 5 vezes, bem próximo uma da outra, para você entender bem, ou pelo menos uma parte a mais, sobre o conteúdo desse livro. Olha, segundo Charles Swindoll, é um escritor evangélico que tem vários livros, eu creio que muita gente aqui já viu. Ele diz que, ele escreve em um de seus livros que, já falei, vou repetir, que alguns estudiosos antigos entendiam que, além da esposa da rainha, a única pessoa que era capaz de mudar uma ideia do rei seria o copeiro, pela proximidade que o rei tinha com ele. Então, se a gente tiver essa proximidade com o nosso rei, é capaz dele mudar algumas coisas, aleluia, na nossa vida, na nossa cidade, no estado, no país e até no mundo. As cidades daquela época, elas eram cercadas por muros. Os muros serviam para proteger a população, principalmente no período noturno, e servia também para proteger os viajantes, porque as cargas de mercadoria eram levadas em camelos, em animais, e eles já tinham um traçado por onde eles passariam, e eles iam com grandes valores, e haviam os piratas no mar, mas haviam os ladrões, que tentavam acompanhar os viajantes para tomar as mercadorias deles enquanto eles estivessem viajando. Então eles escolhiam cidades fortificadas para passarem a noite, entravam, trancavam o portão e ali estavam protegidos. O muro, ele tinha essa missão de proteção. Os muros de Jerusalém tinham sido destruídos, derrubados, e reedificar os muros seria dar à cidade a capacidade de proteger a sua população, abrigar as caravanas de mercadores e, como consequência, atrair prestígio político e econômico para a cidade de Jerusalém. Então, essa reedificação do muro visava tudo isso, e além de trazer um pouco de alegria para alguns familiares que estavam desprezados, né? Então, Neemias era um grande líder, cujo exemplo de vida vem ao longo dos séculos influenciando muitas pessoas. Sua capacidade de avaliar o passado, viver o presente e sonhar com o futuro, se constitui num verdadeiro manual para todo aquele que deseja ser bem-sucedido no seu ministério, nos desafios desta vida. Então, assim, tem gente que consegue enxergar o amanhã. Eu nunca consegui e não quero, porque somente Deus é capaz disso. Tem gente que olha para uma pessoa e fala, isso aqui não vai dar nada. Às vezes a pessoa está aí num estágio de vida, né? Passando por um momento difícil nas drogas, na bebida, na prostituição, está depressivo, acabaram as esperanças, e alguém olha, esse aqui não tem futuro. O futuro, quem dá é Deus. Aleluia. Neemias poderia muito bem ter olhado e dizer, a nação de Israel não tem mais futuro, acabou. Os muros da cidade estão destruídos. Só tem gente velha lá que não dá conta de trabalhar para produzir nada. Estão fadados ao fracasso. Mas dentro do coração dele nasceu uma chama dizendo, eu posso fazer alguma coisa. Levante a sua mão e diga, eu posso fazer alguma coisa. E pode mesmo. Aleluia, glória a Deus. Pastor, posso fazer bem pouquinho? Sim.
Já viram aquela história do beija-flor apagando o fogo na floresta? Ele ia ao ribeiro, enchia o biquinho dele de água, vinha e soltava em cima do fogo. Alguém disse: não vai adiantar nada, não vai apagar o fogo. Ele disse: eu sei, mas eu estou fazendo a minha parte. Se eu e você deixarmos de ser juízes para encontrar uma resposta, para dizer que o Brasil não tem jeito, para dizer que não sei o que não tem jeito, e a gente cruzar os braços, não é assim que nós estamos agradando a Deus. Pelo contrário, eu preciso acreditar, erguer a minha cabeça e dizer: eu posso até não dar conta de mudar o mundo, mas eu dou conta de fazer alguma coisa para mudar aqueles que estão à minha volta. Como, pastor? Tendo comunhão com Deus, orando, chorando às vezes, aleluia, mas nunca dizendo palavras contrárias. Tem gente que é tão terrível que é capaz de dizer para uma criança bem pequenina: essa criança não vai prestar. Meu irmão, converte o seu coração. Quem sabe do amanhã é só o Criador dos céus. A gente não sabe daqui a 5 minutos. Para ser preciso, 1 segundo a gente não sabe. Só o Senhor que você e eu servimos. Então, Neemias, de acordo com o Henry, escritor, e Cláudio Quinto, no livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, ele destaca 4 pontos importantes baseados no livro de Neemias. Primeiro, Deus está agindo constantemente ao meu e ao seu redor. Vou repetir: Deus está agindo, ou Ele age, constantemente ao meu e ao seu redor, em todo momento. Aleluia. Segundo, Deus busca um relacionamento de amor contínuo comigo e com você, que seja real e pessoal. Aleluia. Que seja permanente, evidentemente. Terceiro, Deus convida a mim e a você a nos envolvermos com Ele em sua obra. A obra não é para alguns, é para nós. Quando Jesus está ali com os seus discípulos, ele diz: olha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Eu dizia que para um amigo segunda-feira, quando há 20 anos, 30 anos atrás, que morria uma pessoa próxima da nossa casa, que ela morria sem conhecer esse Jesus que eu e você conhecemos, nós lamentávamos, chorávamos e dizíamos: se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais, talvez eu teria ganhado essa pessoa para Jesus. Hoje está morrendo na nossa frente e nós estamos dizendo: bem feito, não quis. Nós estamos invertendo, botando a culpa em quem não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda. Tem muita gente que está fazendo tanta coisa pensando que está agradando a Deus, mas a falta de conhecimento de que Jesus falou é um ponto fundamental. Ele está pensando que está agradando a Deus, mas na realidade não está, porque agradar a Deus precisa de se envolver com Ele. Não está baseado no que eu penso, no que eu sinto, no que eu imagino ser bom. Está baseado no decreto que foi estabelecido nos céus, para que o homem readquirisse a comunhão com Deus através de Jesus. Isso não tem muito segredo? Não tem. É porque a mente da gente, parece que ela é blindada, para que a gente não entenda. Os discípulos, quando Jesus ressuscitou e estavam a caminho de Emaús, eles de repente viram alguém chegando e começaram a caminhar, caminho estrada fora, e de repente Jesus começa a conversar com eles e tal, até que chegou um momento em que eles perceberam que era Jesus. Oh, glória a Deus!
E eles diziam para o outro, depois que Jesus foi embora: será que porventura não ardia em nossos corações a presença dele? Olha, deixa eu te falar, Jesus está aí com você. Será que você tem condições de sentir a presença dele? Ele é o Deus que está à nossa volta constantemente. E por último, é preciso fazer ajustes profundos na nossa vida para nós nos juntarmos a Deus. Glória a Deus. É preciso a gente ajustar a nossa vida. Isso não tem problema, isso é assim mesmo, agora mudou tudo. Não. Se esforce para manter mudanças profundas na sua vida, na minha, na nossa vida. Nos esforcemos, porque assim fazendo nós vamos nos aproximar de Deus. Quando Deus estava agindo ao redor de Neemias, o Senhor tinha algo revolucionário para fazer na vida das pessoas que habitavam em Jerusalém. Através de Neemias, precisava contar com um servo comprometido, que o conhecesse na intimidade. O chamado de Deus nunca será por acaso. Na agenda de Deus não existe coincidências. Tudo tem um propósito e todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Romanos 8, 28. Infelizmente, nos nossos dias, muitas pessoas querem serem usadas por Deus sem serem antes moldadas por Deus. Vou repetir. Tem gente querendo ser usado por Deus sem passar por uma moldagem de Deus. Muitas pessoas estão perto da igreja, ou até dentro das igrejas, mas estão longe de Deus. Existe esse perigo. Uma vez o Senhor Deus disse, através do profeta, diz: esse povo me honra com os lábios, faz alvoroço, barulho, mas o coração deles está longe de mim. Uma vez o pessoal se arrependia, pegava as suas roupas, rasgavam, pegava cinza e colocava sobre a cabeça. Sabe o que Deus disse a eles? Eu quero que vocês rasguem o coração e não as vestes. Aleluia. O exterior talvez nem precisa ter tanta aparência, mas o interior precisa estar ligado em Deus, porque a partir desse momento nós faremos a obra de Deus com alegria. Se a gente olhar detalhadamente esse homem de Deus, por nome Neemias, veremos algumas qualidades necessárias aos que desejam ser usados por Deus para reedificar aquilo que está em ruínas. A gente tem uma habilidade até de detectar o que está ruim. É uma facilidade que nós temos. Com toda a tecnologia, com todas as redes de informações, nós temos até condições de detectar o que está ruim. Só que a aproximação com Deus nos leva a agir para consertar o que está ruim. Isso tem um nome, olha para mim, o nome é chamado de Deus. Se eu quero entrar no ministério e não tenho desejo de ajudar as pessoas, eu estou confundido com o que é chamado de Deus na minha vida. Eu quero ser obreiro para ter uma gravata e um microfone na mão, porque, não, peraí, eu preciso de querer ser um obreiro, ou servir a Deus, uma pessoa que sirva a Deus, com o objetivo de ajudar alguém, mas não é assim aleatoriamente, eu preciso de ter na minha mente, porque a gente vê, meus irmãos, basta a gente sair da porta da nossa casa. Ontem alguém me dizia: pastor, eu fui conversar com uma pessoa, eu me esqueci quem foi, eu estava num local, ela chegou, e eu falei, e ela reclamando demais, uma senhora, e a pessoa disse: a senhora precisa de Jesus, Jesus resolve tudo na sua vida. Ela começou a chorar. Tem gente que está dizendo que não prega porque o pastor não dá oportunidade para pregar.
Aqui na igreja é lugar de ensino da palavra de Deus. Pregar, nós saímos por aí, pessoas que estão carentes, sofrendo, famílias desajustadas, que você que tem Jesus na vida, pode apontar o caminho, levar a oração, a palavra de Deus, e a história daquela família mudar. Isso é fazer a obra de Deus com uma visão lógica e racional. Glória a Deus. Então eu já disse aqui que Neemias tinha uma vida espiritual com Deus bastante próxima. Ele também tinha empatia e tinha a visão. Primeira coisa que ele tinha, vida espiritual próxima de Deus, ligadinho com Deus, igual ele aprendeu com o rei lá, ser copeiro, bem próximo, todos os dias juntos, indo para lá, para cá, juntos. Tem gente que só consegue se juntar a Deus na igreja, aí vai por aí, aí ninguém sabe mais o que acontece. Nós precisamos de manter uma vida íntima, próxima de Deus, aqui na igreja. Sim, pastor, aqui a gente vem abastecer o nosso tanque espiritual, mas lá fora a gente continua tendo essa comunhão com Deus. Depois, Neemias tinha a empatia que eu falei aqui, ou ele sentia a dor do outro. Sabe o que é isso? É o que a gente está precisando. E, por último, ele tinha visão. Segundo George Barna, visão é uma nítida imagem mental de um futuro desejável, concedida por Deus aos seus servos escolhidos, baseada numa compreensão correta de Deus, do ego e das circunstâncias. Eu preciso de visualizar aqui na minha mente onde, o que eu quero chegar, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Eu disse um dia para um irmão aqui na igreja, eu falei: irmão, se você continuar lendo a Bíblia, ouvindo hinos, ao invés de ouvir músicas aí que chama para beber, para cair, para levantar, para não sei o quê, ouçam hinos espiritual que diz que se você for fiel, você vai chegar lá um dia, atravessar vitoriosamente esse mundo mau. E orando e jejuando, eu não tenho dúvida de que você chegará a ser obreiro um dia na obra de Deus, e um obreiro virtuoso. E eu vou dizer para você, se você tirar um tempinho a mais para ler Bíblia, para orar, para ouvir os hinos, em vez de pôr em músicas profanas, pega aí uma, 2 vezes por semana jejuando com propósito, não vai demorar, Deus estará te usando poderosamente sobre a terra. Não vai demorar. Ah, pastor, já jejuei 7 dias, e aí? Irmão, é uma vida, não é um estágio. A gente não faz um movimento em relação a Deus para ter um período de vida cheio de honras, de coisa e tal. Não, é uma vida permanente, porque é prazeroso. Aleluia, glória a Deus. Eu concluo aqui, claro que sem esgotar o texto. Aqui tem muita coisa maravilhosa que eu não falei, e que mesmo que eu falasse as que eu anotei aqui, não teria esgotado, que é profundo, é maravilhoso. Mas eu concluo aqui dizendo como a obra de Deus precisa de pessoas como Neemias. Pessoas que tenham virtudes, tais como a vida espiritual equilibrada com Deus, que tenham a empatia, ou sofra com a dor do outro, e que tenha visão para ter uma caminhada. Deus só comunicará seus planos aos servos que se preocuparem em buscar e nutrir uma vida espiritual saudável. A gente arruma jeitinho para tudo, né? Fala: não, Deus usou uma jumenta, então Ele vai usar a gente de qualquer jeito. É mentira, irmão, isso. Ele só usou jumenta porque não tinha um ser humano disponível para Ele usar.
Tem um hino que diz assim: Deus está procurando um homem, uma mulher, ou até mesmo uma criança, para que Ele possa usar. Agora você, pela fé, levante a sua mão e diga: eis-me aqui, Senhor. Pode me usar, eu quero ser um instrumento. Me dá visão das coisas espirituais. Aleluia. Deus só comunicará seus planos aos servos que se preocuparem em buscar e nutrir uma vida espiritual saudável e obedecê-lo em qualquer circunstância. Devemos abrir nossos olhos, porque visão da obra sem vida espiritual equilibrada na palavra de Deus não vem de Deus. Vou repetir: visão na obra sem uma vida espiritual equilibrada na palavra de Deus não vem de Deus. Não vem de Deus. Portanto, o que precisamos, pastor, para fazer a obra de Deus? Precisamos de ter uma vida espiritual equilibrada na palavra. Aleluia. Vamos louvar a Deus com um cântico aqui. Precisamos de ter sentimento pelas pessoas que não tiveram os privilégios que nós tivemos. E precisamos de ter visão. Jesus fala na sua palavra dizendo: olha, aconselho que vocês vão comprar colírio para pôr nos olhos, para enxergar. Que eu veja, Senhor, disse o cego de Jericó. E eu peço ao Senhor nesta noite que eu veja, Senhor. E eu sei que você está dizendo: Senhor, que eu veja, que a minha visão seja restaurada. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos cantar um cântico bem conhecido de todos nós. Não há Deus maior do que o Deus que nós servimos. Não